sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Entre Linhas na Rotina. Eu me chamo Joana e hoje eu vou participar pela primeira vez da tag dos 50%. Então já deixa o seu like, já se inscreva no canal, ativa o sininho para quando eu postar vídeo você receber notificação. Assiste esse vídeo até o final. Me segue nas minhas redes sociais, o link vai estar aqui na descrição do vídeo. Minha lista de livros desejados da Amazon também vai estar aqui na descrição do vídeo, assim como meu link de associado. Então, se você for comprar na Amazon, compre pelo meu link, você vai estar me ajudando muito. E você não vai pagar nada mais por isso, né? E vai estar ajudando aqui o canal. Eu fiz um grupo também lá no WhatsApp, um grupo de promoções para livros, então o link também vai estar aqui na descrição. E para os novos inscritos, sejam muito bem-vindos e muito obrigada pelo apoio. Eu sou uma leitora antiga, né? Eu comecei a ler, bem mesmo assim, comecei a pegar livros realmente para ler, com gosto de ler lá em 2012, quando eu tava na escola, no terceirão. Meio que a escola não tava muito legal, então eu precisava de alguma coisa, né? E eu encontrei os livros. Então eu comecei a ler Percy Jackson e eu amei muito. E foi Percy Jackson que me mostrou esse mundo da leitura encantado, né? Enfim. E aí depois, com o decorrer do tempo, eu comecei a pegar livros emprestados, porque naquela época eu não tinha condições de comprar livros. Então eu comecei a pegar livros emprestados. Ou a minha irmã pegava, né, livros dos amigos dela e a gente lia. Então, e o canal também é recente, então esse tipo de lista eu nunca fiz. E as perguntas, né, que eu escolhi, eu peguei do canal Estante Cósmica. Então, vamos começar logo para o vídeo não ficar muito longo. E o link dos livros vão estar aqui na descrição do vídeo. Bom, para a primeira pergunta, que é o melhor livro que você leu até agora em 2024, eu escolhi 3 livros. E eu categorizei eles em primeiro, segundo e terceiro lugar. Eu sei que a gente deve escolher um, né, no máximo 2, mas eu meio que não consegui. Eu até, quando eu li essa pergunta, eu fiquei pensando muito sobre algum dos livros que eu já li, qual era o melhor, mas não vinha nenhum em mente. Mas quando eu fui analisar os livros, um por um, dos quais que eu já tinha lido, eu não consegui não escolher esses 3. Então, em terceiro lugar ficou Amor, Teoricamente, da Ellie Hazelwood. Esse livro, eu me apaixonei por ele. É o terceiro livro dela que eu tenho e é o meu preferido dos livros dela que eu tenho. Aqui a gente vai ter o Jack e vai ter a menina, que eu esqueci o nome. A história aqui em si é muito... Eu me envolvi na história, então escolhi ele em terceiro lugar ali como a melhor leitura de 2024. O segundo lugar ficou para a Biblioteca da Meia-Noite. Esse livro, ele conta a história da Nora, né, a trajetória da Nora ali, uma mulher que ela ceifa a vida dela e ela vai parar numa espécie de limbo onde é uma biblioteca, né? E cada livro desses abre uma dimensão para ela. Então, eu amei demais esse livro, eu chorei. É muito emocionante, então eu coloquei ele também ali como o melhor livro de 2024, a melhor leitura. E em primeiríssimo lugar, A Paciente Silenciosa. E, gente, esse livro aqui é maravilhoso. A segunda pergunta é o pior livro que você leu em 2024. E o pior livro que eu li foi O Príncipe Serpente, que é o terceiro livro da sequência ali dos príncipes, né? Esse livro aqui vai contar a história, se eu não me engano, do Simon, que é um visconde. E eu acho que a autora se perdeu um pouco, ficou uma história muito enrolada, muito sem nexo, sabe? Muito mal desenvolvida. Então eu não gostei muito desse livro. E pra mim, entre outros que eu li que eu não gostei muito, mas ele eu coloquei como a pior leitura de 2024. A terceira pergunta, a melhor continuação, né, que eu li agora em 2024 foi Promessas Cruéis, da Rebecca Ross. Esse livro, quando eu terminei Divinos Rivais... Aliás, esse livro faz parte de uma duologia, né? O primeiro livro é Divinos Rivais. E quando eu terminei Divinos Rivais, eu fiquei com um pouco de medo de como seria a continuação. Porque todos nós sabemos que é muito fácil se perder ali na história, né? Principalmente quando tem continuação.
Então, e devido às coisas que aconteceram no primeiro livro e o final, eu fiquei com um pouco de medo de sair ali da proposta que tava o primeiro livro, né? Que é meio que um encantamento ao mesmo tempo que se passa como numa vida real, sabe? Então, eu amei demais essa continuação e super amo esse livro. Inclusive, eu favoritei esse livro esse ano. A quarta pergunta é: algum lançamento do primeiro semestre que você ainda não leu, mas quer muito ler? E eu coloquei nessa lista, nessa categoria, Powerless. Eu escolhi esse. Chegou recentemente e eu me interessei muito, porque aqui tem a Paige, acho que é assim o nome dela, que é uma garota que ela sobrevive e ela finge ter poder, né? E ela vai participar ali de uma Olimpíadas, onde ela tem que mostrar o poder dela, só que ela não tem o poder dela. Então eu fiquei muito curiosa de saber como vai ser desenvolvida essa história. Número 5, o livro mais aguardado do semestre. Esse eu não tenho muito, porque eu não fico muito por dentro dos últimos lançamentos. Eu fico por dentro dos lançamentos quando as editoras postam lá no Instagram, né? Mas, recentemente, eu ganhei do Maratona Literária, né? Que eu participei da live dele, do Geek. Eu participei da live e aí a gente ganhou alguns e-books do Esquilo. Então, um desses livros é Assistente do Vilão. Eu me interessei um pouco a ler, mas depois eu fiquei meio assim. Porém, agora que lançaram o segundo livro, e eu fui dar uma olhadinha mais ou menos ali, eu gostei muito, entendeu? Então, esse seria o lançamento que eu tô ali esperando, né, desse primeiro semestre. Segundo semestre, no caso, né? Então, eu fiquei interessada em ler esses livros por conta do segundo livro. Sexta pergunta é o livro que mais te decepcionou esse ano de 2024. E para esse eu escolhi também 2. Falando por ordem de leitura, A Maldição do Verdadeiro Amor, da Stephanie Gaber, não sei falar o nome dela. Esse livro é o desfecho da trilogia, né, da Evangeline Raposa com o Príncipe de Copas. E eu esperava um pouco mais. Talvez a culpa tenha sido minha de ter ficado com uma expectativa muito grande, mas eu gosto muito do primeiro e do segundo livro e eu esperava um pouco mais. Eu não gostei do desfecho final dessa história. Então eu fiquei um pouco decepcionada. E o segundo livro que eu escolhi para essa pergunta foi Laços Perversos, da Lexi Ryan. Esse livro eu me decepcionei muito, porque ele também faz parte de uma duologia, né? O primeiro livro é Promessas Vazias. E esse livro, gente, a autora, eu acho que ela entregou pra alguém, sabe? Sei lá, alguém entregou um roteiro pra ela. Ou ela entregou o roteiro pra pessoa e falou: toma, escreve esse segundo volume aí. Porque ficou horrível. Nossa, eu me decepcionei tanto com esse livro que eu tenho ódio quando eu olho isso aqui, sabe? Enfim, algumas coisas eu gostei, claro, mas esse livro aqui me decepcionou muito. Última pergunta: o livro que mais te surpreendeu este ano de 2024? E para essa pergunta, essa categoria, eu escolhi A Paciente Silenciosa. E, cara, toda vez que eu toco nesse livro, que eu falo sobre esse livro, meu queixo cai, entendeu? Então, tipo assim, maravilhoso. Eu não tinha muito interesse de ler ele. Eu vi as pessoas falando, mas eu não tinha muito interesse. E aí, panfletaram esse livro pra mim, né? Um amigo lá no Instagram. E como ele já tava na promoção na época que eu comprei, eu falei, por que não, né? E aí, quando eu comecei a ler ele, eu li sem muita pretensão. E eu acabei me surpreendendo muito no final. E eu fiquei tipo, cara, que livro foda. A oitava pergunta é um livro que você abandonou esse ano. E o livro que eu abandonei seria um e-book, né? Que eu abandonei, se chama Invicto, da Brooke Mars. Esse livro é um livro ali que eu acho que não é muito pra mim. Porém, eu tava gostando muito do começo, mas depois foi ficando muita encheção de linguiça, sabe? Encheção de linguiça. Aqui, nesse livro, vai contar a história de um casal que eles estão juntos ali na faculdade, porém, o cara, ele quer ser atleta daqueles jogos de hockey, eu acho que é assim que chama, não sei falar. Que tem uns disquinhos, sabe? Que os caras ficam
jogo tentando acertar a rede do outro lado. E ali patinação no gelo, enfim. E aí eles se separam ali, só que ela está grávida. E ele meio que não acredita que ela está grávida. Porém, depois de muito tempo, alguns anos depois, ele acaba voltando para essa cidade que aparentemente parece ser pequena, porque todo mundo conhece a história deles dois. E ela tem um restaurante que ela herdou, então uma lanchonete, né, que ela herdou, enfim. E aí ele acaba descobrindo que aquela criança ali que é dela, né, que ele reencontra ela, ele descobre que ele é filho, que aquela criança é filho dele. E aí vai ficar meio nessa questão de o casal se reencontrar e voltar para si e despertar o amor novamente. Um amor que não morreu, né, pra falar a verdade. Mas é muita enrolação, sabe? É um slow burn um pouco irritante. Não é aquele slow burn que você fica animado para o casal logo se beijar ou ficar juntos, não. É aquele slow burn que ioiô, sabe? Vai e volta, vai e volta, vai e volta. Então eu cansei, eu nem sei quanto por cento eu parei desse livro, eu sei que eu abandonei. A nona pergunta é o novo autor favorito que lançou o primeiro livro nesse semestre ou que você conheceu pessoalmente. Nessa categoria eu fiquei um pouco em dúvida, mas eu gostei muito da Rebecca Ross e Divinos Rivais foi o primeiro livro que ela publicou. Então eu gostei muito. Eu achei que ela é um tipo daquela autora que ela não tem medo, sabe? Ela mas se você matar o personagem, ela tá foda-se. Mas por que você fez isso? Porque quem tá escrevendo o livro sou eu. Entendeu? Eu tive essa sensação, porque quem já leu aí Divinos Rivais e a continuação, Promessas Vazias não, Promessas Cruéis, sabe o que eu tô falando, entendeu? Que o que aconteceu no segundo livro foi um negócio assim que eu falei, meu Deus, eu não acredito que ela fez isso. Então ela meio que é dessa, sabe? Eu gosto desse tipo de autora. Então ela escreveu um próximo livro, eu vou estar comprando com certeza. Pergunta de número 10. Seu personagem favorito mais recente e o mais recente, assim, de personagem que eu me encantei, com toda certeza, foi o Jack de Amor, teoricamente, né? Gente, o Jack é maravilhoso, entendeu? Tipo assim, não tenho o que falar. Eu me apaixonei mesmo e eu fiquei, depois que eu terminei esse livro, eu ficava tipo, mano, eu quero um Jack na minha vida, entendeu? Muito foda, ele é o cara. 11ª pergunta, um livro que te deixou triste. E o livro que me deixou mais triste, assim, foi A Morte de Ivan Ilitch, do Levi Tolstói, acho que é assim que fala o nome dele. Esse livro eu fiquei, assim, entrei em parafuso completo, eu fiquei 2 semanas contadas, só que 2 semanas e mais alguns dias em crise existencial, porque esse livro aqui é uma literatura russa, alemã, não sei, não me lembro, mas uma literatura russa, e é um dos livros do desafio que eu tô participando, né, dos 30 clássicos, e eu me surpreendi ao mesmo tempo que eu fiquei, assim, gente, é muito triste. Eu também poderia colocar aqui Noites Brancas, porque Noites Brancas eu achei que era uma coisa, mas foi outra, mas durante a leitura você percebe como vai ser o final, sabe? Então esse aqui é o eleito, né, o livro que me deixou mais triste esse ano, e, gente, eu recomendo. É aquela questão de como se vive a vida, sabe? É uma questão filosófica até. Enfim, eu gostei desse livro, mas me deixou muito triste, mas enfim, ele é maravilhoso. 12ª pergunta, um livro que te deixou feliz nesse primeiro semestre. E o livro que me deixou animada, não feliz, né, foi Pássaro e Serpente, da Shelby Mahori. Esse livro eu fiquei muito animada pra ler. Sim, teve momentos que eu fiquei um pouco felizinha, assim. Mas eu fiquei muito animada, sabe, pra ler. Tinha momentos que eu terminava de ler ali e eu tinha que fazer as outras coisas e eu ficava pensando no livro. Então, ele foi eleito nessa categoria aí. 13ª pergunta, melhor adaptação cinematográfica de um livro que você já assistiu até agora. E eu vou falar, gente, eu não assisto muitas... tipo assim, eu prefiro ler o livro primeiro para depois assistir a adaptação. Porém, às vezes, o que aconteceu
com 2 livros da Taylor Jenkins, que é Daisy Jones e Amores Verdadeiros, eu não quis assistir a adaptação, porque eu fiquei com receio de estragar a minha experiência, sabe? Amores Verdadeiros eu não gostei muito. Foi mais a questão do Daisy Jones, né? Que eu gostei muito, eu fiquei com um pouco de medo de eu me irritar, sabe? Então eu preferi não. Mas, parando pra pensar, a adaptação que eu mais gostei, assim, de ter assistido foi Percy Jackson, a série do Percy Jackson. Gente, maravilhosa. Já faz um tempo que eu li esse livro. Tem coisas que eu não lembro muito bem, mas tinha coisas que eu lembrava. E eu fiquei muito, assim, apaixonada. Me deu vontade de ler o livro novamente. Porém, eu não tenho os livros, né? Como eu disse, eu li esses livros na escola. E depois eu comecei a pedir emprestado, enfim. Então, esse é a adaptação, né, que eu escolhi aqui. Percy Jackson, a série, né? Os Olimpianos. Penúltima pergunta, 14ª pergunta. O livro mais bonito que você comprou e ganhou esse ano? Ganhar livro é algo muito difícil de acontecer por aqui. Mas o livro que eu comprei, assim, né, que eu acho perfeito, lindo, é Persuasão, da Jane Austen, nessa edição da Antofágica. Maravilhosa, ela é linda demais. É linda, linda, linda. Ops. Enfim, então esse é o livro mais bonito que eu comprei esse ano. Última pergunta, 15ª pergunta, quais livros você precisa ou quer muito ler até o final do ano? Eu preciso ler 17 clássicos para conseguir aumentar aí minha porcentagem de livros lidos do desafio dos 30 clássicos antes dos 30. Então, eu escolhi 2 só para representar aqui esses 17 livros, que é Clarice Lispector, A Hora da Estrela, e O Médico e o Monstro, do Robert Louis Stevenson. Então, esses livros, só para representar, porque realmente falta 17. E uma série de livros que eu queria começar é essa série de livros, A Cidade de Bronze, né? Eu queria começar agora, porém eles são camalhaços, gente. Eles são muito grandes, então eu acho que eu não sei se eu vou conseguir ler esses livros ainda esse ano, porque eu tenho outros livros para ler. Inclusive, estou fazendo releitura do Povo do Ar, né, e de Akotá. Então, não sei se vai dar certo isso, entendeu? Então, eu quero começar, mas eu acho que não vai dar certo. Não vai ter como. Bom, gente, o vídeo foi esse. Eu espero muito que você tenha gostado e que você tenha assistido até aqui. E é isso. Me segue nas minhas redes sociais, o link tá aqui na descrição. E é isso. Até o próximo vídeo.